Bem-vindo a mais um episódio do podcast Porto Ferreira. Hoje nós estamos aqui com a Aline. Aline, bem-vinda ao nosso Muito podcast. obrigada, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia a todos. É um prazer ter você aqui, Aline. Hoje nosso tema do podcast vai ser superdotação, genialidade ou mito. Aline, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou psicopedagoga já há 7 anos, psicopedagoga clínica. Também trabalho na área do neurodesenvolvimento, educação especial, já em torno de uns 11 anos. E também, recentemente, por volta de uns 3 anos, mais ou menos, eu tive a minha identificação de superdotação. Então, por isso que eu decidi me aprofundar ainda mais nesse tema, nessa área, e estar trabalhando com esse público. Uau, Aline, isso é muito importante, né? Ainda mais quando a gente vivencia, né? Daquilo que você Sim. está falando, daquilo que você está experienciando. Eu acho que isso é tão importante quando a gente de fato conhece, né? Não só a teoria, mas a vivência daquilo que a gente está falando. Fala um pouquinho sobre como é a sua experiência em avaliação, né? Como é essa avaliação infantil? Tá. Avaliação infantil, quem nos procura são geralmente os pais, por conta das crianças, para avaliar as crianças, ou o próprio adulto ou um adolescente para se autoavaliar. E sempre pelo mesmo motivo, por conta da diferença que eles percebem do filho, né, em si próprio com os demais. Aquela diferença, aquela dificuldade de se encaixar, aquele perfeccionismo exacerbado muitas vezes, ou muitas vezes aquela velocidade em aprendizagem, seja uma aprendizagem ampla, não simplesmente uma aprendizagem acadêmica, mas também algo muito marcante que até hoje é um mito para as pessoas, elas não entendem, é a questão da intensidade emocional. E aí isso é visto de outras maneiras, é um tabu para outras pessoas, e então onde as pessoas procuram estar avaliando para descobrir o motivo dessa intensidade emocional. A gente chama também de assincronia, eu vou falar mais para frente para você, mas esse é um dos pilares mais importantes que entra na busca pela avaliação. E a avaliação você faz já há quanto tempo? Esse Avali... tipo de avaliação, diagnóstico, laudo que a gente chama, né? Que é para Uhum. identificar de fato o que a criança, na verdade, intensifica de vivência, o que ela sente, né? As emoções, que a gente chama de diagnóstico de laudo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que é laudo? O que é diagnóstico, né? Quanto tempo você faz isso já? Tá. O diagnóstico, na verdade, a superdotação ela não entra de fato como um diagnóstico, porque ela não tem um CID, ela não entra no DSM, né? Então, ela é uma condição, porque ela não tem uma barreira, ela não tem um prejuízo. Então, ela é uma condição do neurodesenvolvimento. É uma função totalmente diferenciada de uma pessoa típica, de um funcionamento de neurodesenvolvimento típico? Mas ela não tem uma barreira, ela não tem um prejuízo. Então, por isso que ela não entra como um diagnóstico especificamente. Então, não é um médico neurologista, um psiquiatra que vai laudar diretamente. A avaliação, ela é muito importante, que ela precisa ser feita por um especialista, tanto o neuropsicólogo quanto o psicopedagogo, que ele seja especialista na área. Por quê? Para estar pegando todas as nuances do superdotado, né, ou da pessoa que está sendo avaliada, e estar diferenciando. Por quê? Porque muitas vezes pode ter uma complexidade que acaba levando a certas semelhanças com outros diagnósticos. Ah, isso é muito importante. Existe muita confusão, né, na questão da criança superdotada com outros diagnósticos, né? Fala Muito. um pouquinho pra gente dessa dificuldade, dessa confusão. Fala um pouquinho. Vou falar 2 exemplos típicos, né? A desatenção, né, e a questão da agitação. É muito confundida. Ou a questão da oposição. 3 exemplos, né? Vamos para a questão da agitação. De imediato, quem olha vai falar que é o quê? Que é hiperativo. Que é um hiperativo, que é Com um certeza. TDAH, né? Com certeza. Mas, e aí, o que leva um superdotado a essa agitação? Falta de estímulo, falta de desafio. Ou, principalmente, a questão da sobreestabilidade, que entra a questão da sincronia. O que entra essa questão da sincronia? Na literatura de Dabrowski, que foi um psiquiatra polonês, ele levantou essas 5 sobreestabilidade, que são a intensidade nessas 5 áreas, na intelectual, na psicomotora, na imaginativa, na sensorial e na emocional. Então, se ele tem uma intensidade psicomotora muito avançada, ele não vai conseguir sustentar o seu corpo parado como a gente está até agora.
E se ele tem a intensidade intelectual, que isso é o que todo superdotado tem, que é aquela velocidade de processamento muito rápida, muitas sinapses se conectando a todo momento, o corpo dele precisa acompanhar. Mas muitas vezes o corpo não vai conseguir acompanhar. Então ele vai se movimentar a todo momento. Então quem olha um leigo, os pais que não entendem, obviamente, né? Ou profissionais que não se especializaram nessa área, já vão falar de imediato que é TDAH. A questão da oposição também, que é outro tabu que muitas vezes é confundido. Muitas vezes ele vai questionar. Se você vai falar para o seu filho, para o seu aluno, olha, você não vai fazer isso porque não pode. Tá, mas por que não pode? Ah, porque vai chover. Mas por que vai chover? Então, assim, ó, ele sempre vai querer uma resposta concreta, muito válida. Então, enquanto a pessoa, estiver fornecendo uma resposta vazia, ele vai ficar questionando, ele vai ficar negando, mas não por oposição, porque ele precisa dessa resposta válida. E aí, onde é visto por pessoas que não compreendem a superdotação como transtorno de oposição desafiadora. Uau! É muito importante a gente conhecer de fato, né, Aline? Sim. Não só o profissional, mas também os pais entenderem isso. Você faz o diagnóstico não só para criança, então, pelo que eu entendi, faz para adolescente também e para adultos também. Adultos. Aí a gente pega um gancho aqui, Aline, você falou que recentemente você foi, né, diagnosticada. Sim. E descobriu a superdotação. Fala um pouquinho pra gente como que foi isso. Isso é algo muito comum entre os adultos e os adolescentes. Adolescentes, geralmente, quem procura são os pais ainda, mas isso é muito comum entre os adultos que nos procuram, que foi algo comum ao meu caso. Por que procura? Porque sempre foi diferente. Porque nunca se encaixou, porque nunca foi ouvido, porque tudo que era falado, tudo que era questionado, era sempre ignorado. Mas aí as pessoas perguntam, tá, mas por que você vai querer essa identificação agora, aos 30 e poucos anos, aos 40, aos 20 e poucos, aos 60, já teve pessoas de 60 anos nos procurando, né? Por quê? Pra gente dar nome a tudo aquilo que a gente sofreu, e ainda vai sofrer, não é porque teve a identificação tardia que não vai ter alguns sofrimentos, vai, só que a gente vai aprender a lidar, a gente vai ter nome, a gente vai ter validação para cada ponto de sofrimento, a gente vai aprender a canalizar e dar sentido para tudo aquilo que a gente sofreu. Então essa é a importância. Por isso você fala da importância de descobrir, né? Da importância da procura. Começar a se entender, a não acreditar que é o mundo que não te entende, sim, né? Mas sim. É exatamente para que você saiba de fato sim. Quem você é. Sim. Uau, e foi isso que aconteceu comigo, na verdade, como você perguntou, né? Hoje eu entendo que não é porque eu era apenas diferente e ninguém me compreendia, né? Ninguém queria me ouvir, ninguém queria me aceitar, né? Tem um motivo comigo. E aí onde eu canalizei tudo isso e hoje eu faço de maneiras positivas todas essas questões. Que legal. E você imaginava que era superdotação? Não, jamais. Mas você achava que era algo? Eu sempre me achei diferente, sempre. Na verdade, tem uma questão também que entra na superdotação, que é a questão da subestimação. Muitos se subestimam demais, porque entra na questão do perfeccionismo, da autocobrança, e quando a gente está numa crise emocional muito intensa por conta da sobreestabilidade, a crise ela é muito forte. Quem me conhece sabe, quem já vivenciou um pouco da minha vida sabe que as minhas crises foram intensas mesmo. Não quero relembrar, mas e várias pessoas superdotadas têm. Eu já cheguei a levantar a hipótese de ser surtos psiquiátricos, sim, de ser quadros psiquiátricos, porque né? Confunde muito, né? Sim. Por essa questão da intensidade emocional. Da intensidade ser muito forte, da gente não ter o controle, de ser algo que começa a ser visceral, começa a doer no próprio corpo, né? Da gente precisar ter a dor no próprio corpo. Então, é muito confundido. Por isso que eu ressalto mais uma vez essa questão de procurar também um especialista. Porque se a gente for num médico, numa clínica médica, muitos vão levantar a hipótese de borderline, de bipolaridade. Por quê? Porque eles não têm a convicção da superdotação. Aline, você acredita que a principal característica, como a gente está falando aqui, né, a gente está falando de superdotação, a superdotação ela é um mito porque ela confunde muito na questão de ser gênio, né? Então a gente pode falar aqui um pouquinho sobre a escola, né? Então, por exemplo, o superdotado, ele só tira nota boa? Não. Ele é aquele mais inteligente, o que mais se destaca? Não. Como que funciona isso na escola? Tá, na escola. Eu gosto de falar que tem, assim, ele é dividido em 3 visões do superdotado na escola.
Primeiro lugar é aquele superdotado que ele é invisível, né? Por ele ter as características dele, porque é como se fosse um espectro a superdotação, né? Cada um vai ter suas nuances, vai ter sua performance, vai ter sua maneira de agir, de falar, de sentir, sua intensidade. Vai ter intensidade, mas cada uma vai ser de uma forma. E aí vai ter aquele primeiro que vai ser invisível, né? As pessoas na escola não vão dar voz a ele, não vão deixar os argumentos dele existirem, não vão incentivar, não vão investir nele. Enfim, ele vai ficar lá invisível, vai ter invisibilidade. Aí o segundo tipo de superdotado na escola é o oposto, é aquele que vai ser a vitrine. Que é esse, por exemplo, que tira o gênio, tira nota 10 em tudo. Então, esse daí vai ser a vitrine. Né? E o terceiro é aquele superdotado, por exemplo, que acabou de ser diagnosticado, acabou de ter a identificação, e aí pronto, ele chega com a identificação na escola, a escola já pensa assim, ó, não, esse vai ser o gênio, porque ele vai tirar todas as notas, ele vai ser o expert na área acadêmica, porque superdotado é isso, é expert na área acadêmica. Então, eu gosto de falar isso, que dentro do ambiente escolar, ele é dividido nessas 3 categorias, porque ou a escola coloca ele nesse patamar na altura e cria uma expectativa gigantesca sobre ele, ou vai sempre dar essa invisibilidade para ele. Aí, essa questão da invisibilidade no superdotado, que é extremamente intenso, entra um pouco, às vezes as pessoas não gostam do que eu falo, mas eu gosto de falar, porque entra na ferida do ego do professor. Porque imagina um professor formado, licenciado, pós-graduado, muitas vezes com mestrado, entra lá uma criaturinha de 10 anos questionando aquilo que o professor não vai saber responder. É uma cutucada bem lá no fundo do ego, nossa, né? Com certeza. Até para nós, né? Que Sim. Não imagina. Se a gente não sabe o que responder para uma criança, isso mexe muito com a gente. Agora, imagina alguém que estudou, é formado, tá ali para receber aquilo. Deve ser muito desafiador. Sim. Tanto para os professores quanto para a criança. Então, essa importância também, vamos falar um pouquinho disso? Fugir até um pouquinho aqui da pauta. A importância do professor conhecer, né, esse tipo de diagnóstico, conhecer a questão da inclusão, né, os outros transtornos até que existem, os outros espectros que existem, né? Qual a importância do professor se especializar nisso? Nossa, gigantesca, gigantesca. A educação hoje, ela não é totalmente de acordo com a teoria, a gente sabe, né? Eu luto sempre pela igualdade, pela inclusão, pela acessibilidade das crianças que eu acompanho, mas eu também entendo a realidade. Eu sei que a realidade não é um mar de rosas, assim como consta na teoria, assim como consta em todas as legislações, mas conforme existe uma tentativa ainda mais abrupta do docente, da unidade escolar, a inclusão ela vai acontecendo de passo de formiguinha? Vai, mas ela vai acontecendo. Por isso a importância da especialização. Quando eu digo especialização, não precisa necessariamente pós-graduação, porque se a gente parar para analisar, se a gente pegar o currículo de vários professores nas unidades escolares, grande parte tem pós-graduação. Né, grande parte tem diploma nessas áreas de educação especial, mas eu digo especializações dentro desses espectros, principalmente hoje, como a superdotação está se expandindo o conhecimento da superdotação, é importante sim essa busca por conhecimento. Legal, então nós falamos aqui um pouco que, na verdade, o superdotado, ele não levanta características só de genialidade, né, Aline? Então, sim, não dá para saber, na sala de aula, se a criança ela é um superdotado ou não, só pelo fato dela tirar notas boas, pelo fato dela ter interesse numa matéria, por ela se destacar, como a Aline já falou aqui, que tem 5 perfis, né, de superdotado, 3, né, falou, o vitrine, o invisível e o modelo, né? Que a escola geralmente... Que a escola rotula, assim, né? Isso. Depois a gente falou um pouquinho como é importante o profissional da área, né, saber do que ele tá falando, tanto o professor quanto aquele que vai diagnosticar, né? E Aline, fala pra mim agora, quais sinais? Porque então, se não é gênio, né, a gente não pode falar aqui então de uma criança muito gênio, qual é o sinal principal? Eu, como, por exemplo, mãe, eu tenho que olhar para o meu filho e entender, tem alguma coisa diferente nele. Qual é o principal? Porque a gente falou aqui também que ele se confunde com outros transtornos, né? Sim. Mas qual é o sinal principal para eu entender que tem algo de diferente no meu filho? Primeiro, é importante observar desde todo o desenvolvimento, lá na primeira fase da infância, a questão dos marcos de desenvolvimento.
O andar dele foi precoce? Foi antes do esperado? O falar dele foi antes do esperado? Algum desses marcos foi antes, foi precoce? Então já vai guardando, já vai tendo todas essas informações. A partir daí, ele começou a falar, começou a ter uma desenvoltura muito fluente na fala, ele começou a ter palavras de baixa frequência. O que são palavras de baixa frequência? Palavras que nós não usamos cotidianamente, né? Principalmente para uma criança de 3, 4 anos. Então, ele tem essas palavras em seu vocabulário frequentemente, mas não só ter essa palavra no vocabulário, mas saber. Porque muitas vezes tem criança que não é superdotada, que elas falam frequentemente umas palavras complexas, mas é porque os pais falam. E aí você vai perguntar para ele qual palavra, o significado da palavra, ele não sabe. Já o superdotado, criança, ele não, ele fala, ele sabe o significado e ele vai se intensificando ainda mais. E aí, nessa primeira infância, até os 6 anos, ele, né, tem todas essas características. Ele pode ter também a questão do sono, o sono dele pode ser reduzido. A questão já da intensidade emocional começa já desde a primeira infância. Mas até então, na primeira infância, é importante, eu gosto de salientar, que é importante ter a observação. É importante já levar, quando perceber, para um profissional especializado, para ele estar fazendo acompanhamento e não já receber o diagnóstico. Por quê? Porque aos 6 anos de idade, a gente recebe, todo ser humano recebe a poda sináptica. O que é a poda sináptica? É quando alguns neurônios que são menos utilizados, foram menos funcionais, eles param de se exercer, eles param de serem utilizados. Então, aqueles que foram bem desenvolvidos, eles vão continuar sendo muito mais desenvolvidos ainda. Então, se for um superdotado, essas conexões sinápticas vão estar cada vez mais estruturadas. Então, a partir de 6 anos, se ele falava palavras de baixa frequência, a partir de 6 anos, ele vai já ler assuntos que para a idade dele não condiz. Ele vai querer adentrar em assuntos que para a série dele as crianças não têm interesse, as crianças não têm compreensão. Então é importante isso. A partir dos 6 anos, tá procurando a avaliação. Mas aí na primeira infância, ter esse olhar nessas características. Aí, passou dos 6 anos, essa questão da argumentação, a questão da intensidade ainda mais. Tem alguma ferramenta que é usada para diagnosticar o superdotado diferente dos outros espectros? Não tem um instrumento hoje que é específico para superdotação, né? Tem alguns, mas eles são qualitativos, na verdade. Eles só dão um realce para a questão da superdotação. Mas ele não é específico para superdotação. É só um rastreio, na verdade. Porque quando a gente fala de superdotação, não tem como, né? Na nossa cabeça vem a questão de ser gênio. Aline, fala pra gente, assim, algum... Porque, por exemplo, na minha cabeça agora vem Einstein, né? Einstein era superdotado? O Einstein, ele era... mas estudos dizem que ele também tinha dislexia, pois ele ele se alfabetizou tardiamente. A questão da superdotação não é só a inteligência, não é só o QI. Então, por isso que eu perguntei para você uma característica que levanta essa hipótese. Então, a gente pode falar sobre a questão da intensidade mesmo do superdotado. Como ele intensificam as emoções, né? Como tudo que é para uma criança, por exemplo, normal, vamos dizer aqui, o medo. O medo do escuro. Então, a criança que tem um medo do escuro, uma criança típica, eu tenho medo do escuro. Já uma criança superdotada vai intensificar esse medo. Vai ser uma coisa, um pânico, um terror, uma coisa muito, muito mais forte, que daí o pai já pode, e a mãe já pode ir percebendo essa questão da intensidade, né? Sim, porque vira algo sintomático, como você falou. Além de ser um medo, começa a vir para fora de outras maneiras, né? Algumas vezes em questões de autoagressão, né? Porque eles precisam sentir isso, porque é tão forte, porque eles precisam sentir na pele aquilo que eles estão dando conta dentro de si. Então, é tão forte dessa maneira. Eu gosto de falar, eu gosto não, né? Como diz a literatura de Dabrowski, que é a questão da sincronia. A velocidade de processamento, a intensidade intelectual, ela tá muito forte. E a intensidade emocional, ela também está muito forte, mas elas não conseguem coincidir uma com a outra. Então, por isso que tem essa discrepância. No caso, o nome é assincronia. Uau, então a gente acabou de falar sobre um termo muito importante na superdotação, que é a sincronia, né? Como a Aline falou. O que a Aline deixou bem claro aqui, então.
O cognitivo dessa criança vai muito além, mas o emocional não acompanha. Então, por exemplo, essa criança pode saber com 5 anos ler, ela pode entender de muitos assuntos, mas o emocional dela pode ser de uma criança de 2 anos. Ela pode fazer birra, ela pode gritar, chorar e parecer que não é tão inteligente, né? Porque ela não consegue lidar com esse emocional ainda, né? Olha que incrível. Então a gente tá aqui desmistificando um pouco da superdotação. Aline, fala um pouco pra gente nessa questão. No superdotado, ele pode se interessar por somente um assunto? E aí ele pode ir mal em outras coisas? Sim, na verdade, esse ir mal em outras coisas, muitas vezes, não é por uma dificuldade em si, no caso, se ele tiver só a superdotação. Certo. Mas é por a questão do envolvimento com aquilo que ele está fazendo, né, com o interesse. Muitas vezes ele está lá na escola, mas o interesse dele é muito a questão, por exemplo, uma criança que eu atendo, o interesse dela é mais voltado ao raciocínio lógico, então ele é voltado mais à questão da matemática. Nas outras não é tão interessante para ele, então ele não tem todo esse engajamento. Já o outro superdotado que eu atendo, o interesse dele é mais a área tecnológica, mas ele tem essa questão do interesse, não tanto do interesse, mas a questão da inteligência dele, do intelecto dele é tão desbravado que ele mesmo assim, ele tem esse comprometimento, entra a questão do perfeccionismo também. Então o perfeccionismo dele faz com que ele se engaje, mesmo ele não gostando, mesmo ele não tendo interesse. Mas por quê? Não é do interesse dele, mas entra a questão não só do intelecto dele, que é intenso demais, mas essa questão do envolvimento, do perfeccionismo que ele precisa estar sempre ali acelerado. Uau! Fala um pouco pra gente dessa questão do tédio. As crianças superdotadas tendem a ficarem tediosas, né? Isso em casa, na escola, principalmente eu acredito na escola, né, Aline? Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, porque é como eu gosto de falar para eles, quando eu termino a devolutiva, eu faço a devolutiva da avaliação para os pais e depois eu faço para os alunos. E também eu gosto sempre de estar conversando com as crianças que eu atendo sobre o tédio, né? Eu gosto sempre de usar a metáfora da Ferrari, um carro que anda muito rápido na pista. Já os outros carros, eles não conseguem acompanhar a Ferrari. E isso é o cérebro deles. A Ferrari é o cérebro deles, tá lá na pista. Os outros carros são, às vezes, as outras pessoas, às vezes é o professor, às vezes é quem está ao redor, às vezes é as atividades que são oferecidas a eles. Então, por isso que muitas vezes, eles estão lá na frente, a atividade está para trás. Só que eles precisam dessas atividades. Na verdade, o que representa na metáfora a atividade? Uma gasolina. A gasolina está acabando, ele está lá na frente, mas a gasolina está aqui atrás. Então, o que vai fazendo com que ele fique cada vez mais entediado? Falta de estímulo, falta de desafio. Então, enquanto para os outros alunos da sala tá tudo muito bem, porque eles estão acompanhando o que está sendo incentivado a eles, para o aluno superdotado não. Ele está sem todo esse combustível que é para ser oferecido, ofertado a ele. Então, onde ele começa a entrar em tédio. E aí, começa a se diferenciar. Tem alunos que estão em momento de tédio, que chega a dormir numa sala de aula. Tem aluno que começa a levantar e mexer com os outros amigos. Tem aluno que começa a ter repúdio, falar que não quer mais ir para a escola. Tem aluno que começa a chorar. Enfim, diversas maneiras de manifestar o seu tédio. Mas é falta de estímulo. Nossa, olha que interessante, né? Tudo que a gente está falando aqui. Aline, me levantou uma pergunta aqui na cabeça, né? A gente falou que há essa confusão entre os outros transtornos, né, em si. E a gente falou que também não tem uma ferramenta que diga que ele é ou não um superdotado. O que define de fato que você é superdotado? Não é só o QI, mas o que define de fato, além da intensidade, para que não haja essa confusão entre os outros transtornos? Porque a gente falou aqui, então, de uma criança que se mexe muito, de uma criança desafiadora, de uma criança que vai questionar, de uma criança que não se encaixa, de que ela pode dormir, ela pode manifestar as sensações do corpo dela, até físicas, que pode, como você disse, confundir até com surto psicótico, né? Porque, de fato, o que você usa, né? Qual é o critério que você usa para dizer, não, ele não é nessas outras características, ele é um superdotado. Analisa bem a área social, principalmente, porque ele pode ter todas as questões do coeficiente de inteligência alta, mas aí se a gente olhar para a área social dele, ele vai ter um déficit, vai ter uma barreira, possivelmente um TEA, um autista. Mas se a gente olhar para a área social, para a área emocional, para a área da questão dos 3 anéis de Renzulli, querendo ou não, por mais que essa questão dos 3 anéis de Renzulli, a literatura, ela
ela tem um pouco voltada à questão de talentos, mas ela engloba outras áreas muito interessantes, que é a questão do envolvimento com a tarefa, a criatividade, né, e uma habilidade acima da média. Quando a gente fala uma habilidade acima da média, é aí que está o segredo, é aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não é uma especificamente, né? É quando ele pega algo que ele está envolvido, aquela habilidade dele vai estar acima da média. Mas quando ele cansar, quando ele usar todo aquele seu gás naquela habilidade, ele vai para outra. Então, é sempre a partir disso. Então, a gente vai usando esses critérios para estar avaliando. A questão da sobrecitabilidade também, a gente vai avaliando. E principalmente as questões emocionais. Interessante que você falou aqui que uma das coisas que os pais podem prestar atenção é nos marcos, né? Alguma precocidade ela terá, né? Então, isso é uma das coisas que os pais podem ficar alertas. Isso. Alguma coisa no seu filho chama atenção, a inteligência, ele vai se destacar das outras crianças. Seria isso? Sim. Fala pra gente, assim, um exemplo, só para os pais terem isso na cabeça. Por exemplo, então tem 3 crianças ali, o meu filho tá ali envolvido. Por que eu tô trazendo isso? Porque você falou em relação aos pares, né? O que minha filha tem de diferente da criança de 6 anos típica? Bom, ela vai tentar se encaixar, primeiramente. Tá? A gente tem sempre que lembrar que existe um mascaramento para o superdotado, né? Principalmente para as crianças, porque toda criança, todo adolescente precisa pertencer a algum grupo, né? Nossa, isso é muito importante você trazer, Aline. É. Muito importante. Todos nós, né, de fato, todos nós queremos nos sentir pertencentes a algum grupo, né? Sim, e sempre. quando a gente normal do ser humano, né? Uau, isso é muito importante. A gente cria uma performance totalmente diferente, mas é aí que tá o prejuízo no superdotado, porque ele não consegue sustentar esse mascaramento por muito tempo. Com a superdotação dela, ela tem um grupo de mais 2 crianças. Ela, com 6 anos, ela gosta muito de falar sobre Pokémon. De Pokémon, tá? Mas só que ela não fala só sobre o Pokémon. Ela gosta de ir a fundo, ela gosta de falar sobre os personagens, de onde eles vieram, falar em inglês sobre o personagem, enfim, várias coisas. As meninas que estão com ela gostam de brincar de boneca, gostam de ficar brincando de casinha, gostam de roupinha. Tá, ela começa a falar sobre o Pokémon, as meninas desistem, as meninas não dão importância. Aí ela tenta fingir que tá brincando de boneca. Mas aquilo lá pra ela não tem validação, não tem sustentação, ela cansa. Então ela sai daquele grupo. Ela vai em outro grupo, um grupo que até gosta de Pokémon, só que não vai tão a fundo quanto ela, porque ela não é superficial. Né? A visão do superdotado não vai até um limite onde as outras pessoas típicas, as outras crianças vão. Então é por isso que ela sempre vai procurando outros grupos. Na adolescência também é a mesma coisa. E aí por isso que muitos superdotados na fase adulta, eles são vistos de maneiras solitárias. Por quê? Porque eles aprenderam a conviver com eles mesmos. Como um sinal de que a autoestima dessa criança, desse adolescente, até desse adulto está sendo afetada. Tem algum sinal específico de alerta? A subestimação. Por exemplo, um superdotado com uma facilidade em alguma área, quando ele está perto dos outros alunos, das outras crianças da sua idade, muitas vezes ele não vai demonstrar a sua sapiência, que é por conta disso, que é para ele poder pertencer, para ele poder se equiparar às outras crianças. Nossa, isso deve ser muito difícil, né, Lili? Porque assim, pelo que você falou no começo da nossa conversa, o superdotado, ele é um perfeccionista, né? É uma das características do superdotado ser um perfeccionista. E aí ele tem que se encaixar, então quer dizer que ele tem que descer um nível, é aí onde a gente tá falando da autoestima dele ser totalmente destruída, né? Para ele poder se encaixar, ele precisa fingir ser algo que ele não é. Isso deve ser muito desafiador. Sim. Muito difícil para as crianças. Tem até uma frase típica, se eu não me engano, ela é vinda da Groenlândia, eu não lembro muito bem, que é o ditado das papoulas altas, é a poda das papoulas altas. Então, uma plantação de papoula, elas não são todas iguais, retas, né, a altura delas, umas são maiores que as outras. Então, os superdotados, para eles ficarem na mesma visão que os demais, eles precisam ser podados, que são os mais altos, os maiores que os demais. Que incrível. E a gente está falando de uma poda, daí se a gente for falar na parte da dor, né, dessa criança, para ela se podar, para ela poder se encaixar. Por isso que é muito importante hoje, pela literatura hoje estar em alta, automaticamente a legislação também está em alta da superdotação. A questão, o foco da aceleração, do enriquecimento curricular primeiro e da aceleração, hoje está muito em alta. Por quê?
esse exemplo que a gente falou de uma criança de 6 anos não se encaixar ali, não é simplesmente pelo assunto do Pokémon. Porque se ela se interessa por um Pokémon que é um assunto muito além da idade dela, quer dizer que o cognitivo dela, o intelecto dela, é muito além para a idade dela. Ou seja, então o primeiro ano para ela é muito aquém para a idade dela. Então o que ela precisa? Primeiramente, de um enriquecimento curricular. O que é o enriquecimento curricular? São habilidades específicas da BNCC, que o próprio sistema educacional segue, de uma fase escolar além da fase escolar que ela está. Mas se mesmo assim tentar esse enriquecimento curricular e a criança, o aluno, ainda apresentar tédio, resistência, questões comportamentais, emocionais principalmente, não é aquela série que o aluno tem que ficar. Tem que passar ele para uma outra série acima, 1, 2, se possível. Por quê? Porque aí ele vai encontrar os pares de identificação dele, né, que são pares cognitivamente mais similares a ele. E aí o desenvolvimento dele deslancha. Então, a gente falou aqui sobre essa questão de como entender o superdotado, né? A gente falou um pouquinho sobre quando procurar uma avaliação, então seria as intensidades emocionais dele e até a questão cognitiva dele, se é precoce, né? E como funciona esse processo, Aline, dentro do consultório? Como funciona com você? Quando os pais te procuram, né? Então, qual é a primeira coisa que você fala com esses pais, as primeiras coisas que você vai olhar nessa criança, nesse adulto também, né? Nesse adolescente. Então, como que funciona isso dentro do consultório? Primeiramente, eu acolho, eu escuto, eu não falo. No primeiro dia, eu deixo só os pais, ou o adulto, ou o adolescente falar. Eles colocam tudo para fora, todos aqueles traumas, todos aqueles medos, todas aquelas feridas que eles têm. Então, eu escuto para a gente depois elaborar todo o nosso plano de avaliação. E aí depois eu me reúno com a Cláudia, né, que é a neuropsicóloga, e aí a gente bola todas as estratégias para a gente iniciar a avaliação, tanto a minha parte psicopedagógica, quanto a parte dela neuropsicológica. E a gente começa então a destrinchar, desde a anamnese com os pais, a anamnese é muito importante, que são perguntas desde da gestação até o neurodesenvolvimento, até a questão do desenvolvimento psicomotor, a fase acadêmica da criança. E por fim a gente começa a destrinchar os instrumentos com a criança, ou o adolescente, o adulto. E aí, no final, a gente faz um estudo de caso, eu e a Cláudia, depois que a gente corrige cada uma as suas avaliações, e depois fazemos a devolutiva aos pais, ao adulto. Quando a criança adolescente, após a devolutiva, eu vou até a escola, faço a devolutiva também à escola, passo a passo, mostro cada item ali importante sobre a avaliação, para a escola poder estar trabalhando de uma maneira específica ali com aquele aluno. Aline, você acredita que a questão do diagnóstico pode mudar toda a trajetória, então, dessa criança, né? Porque, assim, você disse que você buscou o seu diagnóstico tardio já, né? Se a gente falar de uma criança, da importância de saber desse diagnóstico antes, então você acredita que esse diagnóstico antes muda toda a trajetória dessa criança? Tanto escolar, quanto na família, quanto de se encaixar. É importante saber disso quanto antes? Sim, sim, completamente, muda completamente. É o início de uma mudança. Eu gosto muito de falar que é uma mudança nele, em quem procura, tá? Porque é uma utopia a gente esperar que os outros mudem. A gente tem que esperar que a gente, o próprio ser identificado, mude as estratégias dele para que então os outros comecem a ter essas mudanças automaticamente. A importância também de então você falou, né, de buscar o diagnóstico, e depois você vai ter essa abertura com a escola, né? Então a devolutiva não vai ser só para a criança, mas vai ser para a escola. Como a escola tem que lidar com essa criança e com os pais. Porque quando a gente fala de superdotação, eu imagino, se você chegar para um pai e falar, seu filho é superdotado, a pressão que esses pais, essa escola e que toda a sociedade, na verdade, os familiares que estão em volta vão colocar em cima dessa criança por ela ser um gênio, né? Já no início da avaliação, nós fazemos essa escuta com os pais, para a gente perceber como está a visão deles sobre o filho, né? E aí, a partir daí, eu vou trilhando um caminho. Aí eu vejo se é um pai que já está com essa expectativa, se é um pai, ou se é um pai que já está no sofrimento junto com o filho. Mas na maioria das vezes, infelizmente, são pais que estão no sofrimento com os filhos, infelizmente. Eu até hoje, na verdade, eu não tive nenhum pai que chegou lá
na expectativa do filho gênio que vai, né, crescer profissionalmente. Na verdade, eu que brinco com as crianças, eu brinco muito com eles, vão crescer profissionalmente, vão estudar e eu vou ser a produtora deles, eu vou parar de trabalhar. Na legislação, precisou, né, estar e está até hoje, altas habilidades, superdotação. Como ela é recente, eu digo, o aprofundamento nessa área, então não tem nada definido. Por exemplo, diferente do TEA, que é definido em todos os países da mesma forma. Mas tem muitas brigas até hoje, tem várias vozes, várias vertentes falando. Eu, especificamente, eu também levo para esse lado que a habilidade é algo que a gente constrói, que a gente adquire com o tempo. Na superdotação, o que a pessoa tem é a questão do intelecto, é a questão da capacidade. Quando você tem uma capacidade de algo, você nasce com ela, é genético, é hereditário. Então você nasce, você cresce, você morre. Então a habilidade não. É como se a gente fosse comparar um superdotado com uma pessoa inteligente. O que nós mais temos aqui na vida são pessoas inteligentes, mas não são superdotadas. E o que são pessoas inteligentes? Quando elas têm uma área de inteligência, né? Então ela tem uma habilidade, mas ela não tem a capacidade no geral, assim como o superdotado. Uau, isso é muito importante a gente destacar. Porque a gente não tá falando aqui de uma pessoa que ela só é uma inteligência, né? Como a gente acabou de falar. Sim. Que ela não é só uma habilidade superior. É toda essa pessoa. Não é só o QI dela. Sim. É toda a questão de envolvimento pessoal dela, de interação emocional, né? Toda essa intensidade. Uma dica para ficar assim... para esses pais que estão nos assistindo hoje, né, ficar marcado. Olhar para o filho agora e falar, opa, acendeu uma luz aqui para mim, dessa criança. A questão do questionamento, a questão da resolução dos problemas, né, enquanto a sociedade no geral, as pessoas resolvem um problema sempre na mesmice. Quando eu digo mesmice, não é desleixando a palavra, mas é falando em algo comum, mas a resolução de problemas do superdotado é algo extremamente diferenciado, é além daquilo que as pessoas típicas conseguem enxergar. A criatividade. Quando eu falo criatividade, muitas vezes vem na mente das pessoas algo criativo como um desenho todo colorido, como uma parede toda pintada, mas não, é uma criatividade desde a fala, desde da rota de um percurso, em tudo que vai se montar. Então tem isso também, tem a questão do senso de justiça, é verdade, a gente não falou sobre isso, que é algo muito marcante. Por que entra a questão do senso de justiça? Que é algo muito forte no superdotado. Porque ele todo superdotado tem 8 inteligências, 2 são para mim, são uma das principais, que são relacionadas à questão da sobreestabilidade emocional, que é a inteligência intrapessoal e a interpessoal. A intrapessoal é que faz com que o superdotado tenha uma alta capacidade de se conhecer a fundo. Aí entra a questão do perfeccionismo, da autocobrança, e a habilidade interpessoal, que é a alta capacidade de enxergar o outro, de sentir o que o outro sente, de estar, é como se você estivesse na pele do outro, de ter essa mediação nos conflitos do outro. Então, se ele vê algo realmente injusto, ele vai sentir na pele. Então, a questão de regras para o superdotado. Não é que ele quer quebrar regras, é que ele está vendo que aquela regra está sendo imposta de um jeito injusto. Então, começar a perceber que ele tá querendo quebrar certas regras, mas com propósito, então já, é um alerta. Sempre com argumentações. Então, ficar sempre de olho nessas áreas aí. O que a gente está falando aqui, então, é que uma criança superdotada, ela vai se destacar, querendo ou não. Pode ser ou na questão cognitiva, ou na questão social, né? Na questão de interação. Em algum momento ali, o pai vai notar que essa criança ela é diferente. Sim. Por esses destaques que você falou aqui. Tem também a questão da sobreestabilidade psicomotora. Por exemplo, uma criança que tem um domínio extremamente produtivo na área motora, né, sempre de acordo, a gente tem sempre que comparar com a idade dela, a gente também precisa ter um alerta. A questão da sobreestabilidade imaginativa, que é muito típico do superdotado. Se ele é uma criança que às vezes fala sozinho, ele precisa falar sozinho, ele cria conexões com as coisas que ele vê ao redor dele, ele desenha, ele tem desenhos que ele precisa colocar no desenho aquilo que ele imagina, aquilo que é vivido com ele, né, diariamente, questões sensoriais, muitas vezes ele precisa ficar andando descalço,
Muitas vezes ele se incomoda com barulhos também. Que é o que a gente falou que dá pra confundir com Com o autismo também. Que legal, Aline. Então, a gente falou agora com a Aline, né? Ela é psicopedagoga especialista em superdotação, né, Aline? Deixa agora, então, Aline, um recado final para os pais, para os professores, para falar um pouco da superdotação. Para os professores, eu peço que vocês se especializem, se aprofundem nesse tema, para vocês entenderem de fato a singularidade de cada superdotado. E para os pais, eu vou falar algo um pouco diferente. Eu falo para vocês cuidarem de vocês, porque vocês são o porto seguro dessas riquezas, dessas intensidades que são o filho de vocês, mas que para vocês estarem tão seguros para eles, vocês precisam estar seguros para vocês. Então, o meu recado para os pais é esse: cuidem de vocês. Que lindo, Aline. Isso é tão importante, né? Que às vezes a gente esquece da gente também, né, Aline? E a gente é o porto seguro dos nossos filhos, né? Como você falou. E aonde achar o seu trabalho, Aline? Deixar aqui endereço, Instagram, onde que eu encontro a Aline? Meu consultório fica na rua Alcides Salzano, número 37. Eu gosto sempre de dar uma referência ao lado da sorveteria Borelli, entre a sorveteria Borelli e o Tejadas Café. Tem meu Instagram também, que é psicopedagoga Aline Oliveira. Quem tiver interesse pode me procurar, que a gente vai conversar. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. Foi incrível descobrir um pouco, saber um pouco mais sobre o que é o superdotado, né? Você tá aí desbravando, né, como você disse, essa área que é recente, que é nova. Há muitos mitos sobre a superdotação, né? E é muito bom a gente ter em Porto Ferreira uma profissional capacitada e especializada em superdotação. Aline, foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi um prazer conhecer mais sobre isso. Ficou um gostinho de quero mais. Com certeza nós vamos ter aqui mais um episódio com você para falar um pouco mais. E até o que você citou sobre leis, né? Que ajudam o superdotado, que protegem o superdotado. Eu acho isso muito importante. O prazer foi meu, Laura. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!